Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do programa Libertando-se, um canal onde eu falo de uma forma bem leve, descontraída, sobre varizes e vasinhos. E hoje com um formato diferente, que é o Doutor Responde. Então, como é que funciona esse novo quadro Doutor Responde? Ele ocorre somente às segundas-feiras, que é quando basicamente eu pego toda a interação que eu tive com a minha audiência, com as pessoas que me acompanham no Instagram, no Facebook, no Telegram, no YouTube. Então eu pego todas as dúvidas, comentários, perguntas sobre varizes e vasinhos, e hoje na segunda-feira no Doutor Responde eu reúno as melhores e aí eu gravo um vídeo basicamente comentando a pergunta, fazendo um comentário em cima do comentário, validando uma resposta, explicando o que poderia ter sido feito, o que acontece se não fizer da forma como tem que ser realizado, enfim, o objetivo é nós aprendermos com os outros, né? Então o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros e assim consegue tirar dali informações importantes para poder alcançar melhor o sucesso. Então esse é o nosso principal objetivo com o Doutor Responde, que acontece toda segunda-feira. Se você tem interesse em participar também do Doutor Responde, podendo ter a sua dúvida, seu comentário selecionado, basta você procurar nas redes sociais, né? Você que já me acompanha, escrever ali sua dúvida, seu comentário, que aí eu vou estar avaliando uma a uma e selecionando aquela que possa contribuir de uma forma mais produtiva para todos que acompanham aqui o vídeo do programa Libertando-se. Então sejam todos bem-vindos, está iniciando agora o primeiro Doutor Responde do programa Libertando-se. Então, dito isso, vamos iniciar aqui então o Doutor Responde do programa Libertando-se. E o primeiro comentário que eu vou ler, acho que é um comentário com uma pergunta, foi feito pelo Facebook e é basicamente assim: eu já operei 2 vezes, voltou tudo, está pior, preciso de uma ajuda, um tratamento, como eu faço? Então, na verdade, o que acontece aqui aconteceu uma situação de prevenção, de falta de prevenção. E prevenção é um tema muito importante, porém muito negligenciado, não só pelos pacientes, mas infelizmente por algumas partes de profissionais vasculares que atendem pacientes por aí. A parte de prevenção ela é um capítulo à parte que deveria ser muito explorado e muito bem explicado para as pessoas que sofrem de varizes e vasinhos e também de feridas, né, causadas por varizes e vasinhos. A situação é a seguinte: então essa paciente ela já operou não uma, mas 2 vezes. Então ela já é reincidente na doença. Se lá na primeira cirurgia que ela fez, ela tivesse feito um trabalho da seguinte forma: olha, vamos tratar o que está doente, ou seja, vamos tratar suas varizes, vamos tratar os seus vasinhos, e aí depois de fizer o tratamento, a gente vai fazer a parte de prevenção. Qual seria o objetivo da prevenção para essa paciente? Seria evitar que a doença volte a aparecer como era antes. Então ela fez a primeira cirurgia, tratou, porém não fez a prevenção bem feita e foi para a segunda cirurgia, né? Porque ela não preveniu. Se ela tivesse feito a prevenção adequada, ela não teria necessidade da segunda cirurgia. E basicamente, não sei se ela fez aqui pelo SUS, se ela fez particular, enfim. Mas ela teve um custo, né, desnecessário na segunda cirurgia, que é um custo de oportunidade, ou seja, se ela tivesse prevenido, a doença não teria voltado, não teria agravado, ela não ficaria doente novamente, não precisaria de cirurgia. Então ela deixou passar uma oportunidade para poder ficar livre da doença. Foi para a segunda cirurgia, basicamente não deve ter feito um trabalho de prevenção adequadamente e voltou tudo novamente, e essa é a queixa dela, pedindo novo tratamento, né? O que eu costumo dizer é que pessoas que já têm a doença, ou seja, já têm varizes e já têm vasinhos, elas têm que tratar para ontem, não é nem para hoje, é para ontem. Por quê? Porque a doença ela tende a ficar cada vez pior. Então, se você fica postergando, independente do motivo, e o motivo que eu mais vejo chama-se custo de tratamento, né? Ah, doutor, fica caro tratar a doença. Certo, porém a doença daqui a 6 meses ela vai estar mais grave, o custo vai estar maior.
o custo de investimento. Então, se você não quer tirar o dinheiro do bolso para pagar um tratamento hoje, muito provavelmente daqui a 6 meses você não vai querer fazer. Até que chegar uma hora em que você vai estar com ferida na perna e você vai ver a situação seguinte: não tenho para onde correr mais e agora eu tenho que tratar. Então, não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje, porque hoje o custo de oportunidade ele é menor, o custo do tratamento em termos de dinheiro ele é menor e do que daqui a 6 meses, né? No caso dessa paciente, o que ela vai precisar fazer exatamente? Ela vai precisar tratar novamente a doença e aí, de acordo com as modalidades que tem disponíveis hoje em dia, e a eleição do tipo de tratamento varia de pessoa para pessoa, não tem como a gente colocar todo mundo numa forma, né? Então, se ela fez cirurgia, por que 2 cirurgias nela já não deu resultado? Por que será que você pode fazer um laser, pode fazer uma espuma? Então, a gente deve individualizar o tratamento de cada pessoa, porque muitas vezes a metodologia para ela não está se enquadrando e ela não consegue fazer as orientações pós aquela metodologia. Então, talvez por esse motivo ela não consiga fazer a parte preventiva. Agora, dentro da parte preventiva, e se você ainda não baixou o meu e-book de prevenção, olha, tem que ser puxado sua orelha. Por quê? Porque o e-book é gratuito, eu fiz 3 módulos de prevenção, basicamente de prevenção de varizes e vasinhos, e eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, ele é gratuito, basta você seguir os passo a passos que eu oriento, para você poder baixar o seu e-book e você poder ler a hora que você quiser, pelo tablet, pelo celular, que você vai conseguir saber quais são as principais práticas do seu dia a dia para você evitar a piora a cada mês da piora estética e também dos sintomas causados por varizes e vasinhos. Então, o conselho que eu daria para essa paciente: procura um médico especialista, um vascular, faça o tratamento adequado e depois previna-se. Eu não tenho como prevenir, eu não sei. Baixa o e-book que você vai ter bastante informação de como prevenir. E aqui nas redes sociais a gente também fala muito sobre prevenção e bate muito nessa tecla, porque prevenir é sempre melhor do que remediar. Se, por exemplo, essa paciente, não sei há quanto tempo atrás, às vezes 20, 30 anos atrás, ela tivesse feito trabalho de prevenção, provavelmente ela nem desenvolveria as primeiras varizes nem os primeiros vasinhos, né? Apesar de ter muito fator genético associado, isso que faz voltar a doença, até em 72% dos casos, o fator genético ele é associado e faz com que a doença volte, se a pessoa não neutralizar os fatores externos. E esses fatores externos eu também menciono lá no e-book, basta a pessoa poder baixar e ter acesso a todas essas informações. Mas só para relembrar aqui, tabagismo, ou seja, a pessoa que fuma, a pessoa que permanece muito tempo em pé, muito tempo sentado, a questão hormonal que atinge principalmente o público feminino, que é a questão do hormônio relacionado à gestação e à menstruação, pessoas com grau de obesidade, pessoas que permanecem com um grau de peso muito alto, pessoas obesas, sobrepeso, que não seguem a alimentação adequada. Esses são os principais fatores que podem influenciar a doença a piorar. Então, essa paciente deve identificar os fatores externos, ou seja, que contribuem para a doença piorar, neutralizar esses fatores e seguir o passo a passo da rotina. Isso tem que ser uma rotina. Todo santo dia fazer a parte de prevenção, que aí ela vai conseguir prevenir realmente a doença de voltar. De nada vai adiantar tratar se não prevenir, porque a doença sempre vai ficar voltando. Os estudos mostram que a cada 5 anos, se a pessoa tratar e não prevenir, volta tudo novamente. Isso é um estudo, não é uma regra. Tem gente que volta, tem gente que demora mais, tem gente que demora menos. Mas o fato é que se você não tratar e não prevenir, pode voltar tudo novamente. Um outro comentário: já fiz cirurgia em 2007 e daí eu carreguei peso e em 2016, ou seja, 4 anos atrás, voltaram as varizes e voltou mais vasinhos. Então essa paciente acrescentou algo ainda mais a paciente anterior, né? O fato é que essa pessoa ela já fez uma cirurgia em 2007 e aí ela está dizendo que em 2016 ela carregou peso. E é muito comum as pessoas dizerem: mas foi aquele fato que me levou a surgir as varizes e vasinhos. Muitas vezes não. Às vezes você apenas percebeu em 2016. Mas desde 2007 para cá, se você não preveniu, aí a doença ela só veio voltando. Porém, em 2016 você abriu os olhos para poder sacar que ela estava lá novamente. E o fato que abriu seus olhos foi carregar peso, que é uma dúvida muito grande das pessoas. Mas se eu carregar peso, será que vai piorar minhas varizes e vasinhos?
não existe nenhuma evidência científica comprovada com estudos de comparação entre pacientes mostrando que carregar peso causa varizes e vasinhos ou contribui para poder aparecer ou piorar. O fato é que na prática, que tem observado no dia a dia, muitas pessoas que praticam atividade física intensa, né, como o caso de uma academia, que a pessoa vai lá para poder malhar membro inferior, acaba que piora realmente varizes e vasinhos. Se além da pior estética em si, tem a piora funcional, ou seja, a pessoa sente mais desconforto, mais dor, sensação de peso, inchaço, cansaço, quando associado a fazer muita atividade física no membro inferior. E aí surge uma dúvida, doutor, mas então eu não posso fazer nenhuma atividade física? Não, pode fazer, é recomendável, está dentro do e-book lá, que a atividade física é importante, mas uma atividade física leve, né, uma aeróbica leve, uma caminhada, uma pedalada de curta duração, sem subida, sem marcha pesada, entendeu? Então, natação, hidroginástica, tudo isso ajuda bastante no tratamento, na prevenção da doença em si. Então, você não fazer o extremo, né? Fazer muito excesso de peso, isso realmente pode prejudicar. E ela não perguntou, mas o que ela deve fazer? Deve fazer o que já foi orientado, fazer o tratamento do que voltou, né? E voltou até mais vazios. Então, quando eu digo que a doença pode voltar, tá aí o exemplo, ela volta mesmo. Então, tratar os vasinhos que voltaram, as varizes que voltaram, neutralizar os fatores externos, né, que influenciam na doença, e aí fazer a prevenção para evitar que volte. Então acaba ficando nessa tríade aí. Tenho muitas varizes, já operei 2 vezes, não resolveu, quero tratamento. Bom, isso aqui, essas 3 basicamente é sobre prevenção, né? Então foram 3 perguntas em que o tema era prevenção. O que deve ser feito para poder prevenir que a doença piore ou que a doença volte. Tem aqui um comentário, vou seguir as dicas. Tá falando do e-book aqui, que eu fiz um stories do e-book, né, divulgando o e-book. Ela comentou, vou seguir as dicas, tenho muitas, provavelmente muitas varizes, vasinhos, né? Já fiz uma cirurgia quando tinha 28 anos no estado do Paraná, achei que nunca mais ia voltar. Hoje estou com hoje estou com 35 anos e voltou e ainda pior. Sem contar as dores terríveis, já perdi 14 quilos para ver se melhora. Falando a questão da parte preventiva, alguém deve ter dito a ela que se perder peso, né, previne a doença de voltar ou piorar. Então ela perdeu 14 quilos para ver se melhora, mas como moro em Campo Novo, né, no estado agora do Mato Grosso, deve ter mudado, a saúde é precária, estou aguardando uma consulta no SUS, mas suas dicas estão me ajudando e ajudando muito. Então, bom, vamos lá. O primeiro passo do e-book é justamente isso, dar orientações, dar dicas para pessoas poderem tirar dali muito proveito no seu dia a dia. Nosso objetivo é esse. E também as redes sociais também têm esse objetivo, que é levar até as pessoas informações, a importância e consciência sobre a doença, porque muita gente acha que é normal ter varizes, ter vasinhos, não sabe que é uma doença que pode ser muito grave, que pode abalar a pessoa, não só a pessoa, mas os familiares em si, que pode impactar de uma forma econômico-social a pessoa. Então, eu tive pessoas que deixaram de trabalhar porque tinham ferida, deixaram de trabalhar porque permaneciam muito tempo em pé e não conseguiam mais ficar em pé no trabalho porque a perna ficava muito inchada, quente, dolorosa, cãibra direto. E teve casos de pessoas que se afastaram da sociedade porque tinham ferida, né? Então a ferida em si ela elimina muito líquido, é mal cheirosa. Então essa pessoa deixou de ter convívio social, quando digo social, são com os próprios familiares. Deixou de ter contato no Natal, Ano Novo, acabou se isolando, entrando em um quadro depressivo, já tive casos extremos disso. Então o objetivo das redes sociais do e-book é conscientização, né? Que o que é importante se fazer. E em relação a parte de ter que voltar novamente, o tratamento é o que a gente já comentou, tem que realmente tratar para poder depois prevenir, neutralizar os fatores externos que pioram a doença e assim aprender a lidar. Doutor, essa doença não tem cura? Olha, nos casos 72% que tem causa genética, cura não existe, porque não existe cura de genética, né? Então se está lá no DNA, você sempre pode ter a doença novamente, tem como você tratar e tentar neutralizar. Então o fato de você ter genética, não necessariamente você vai ter a doença,
mas você tem grande chance de vir a ter. Então, por exemplo, aquela pessoa que o pai e a mãe tem varizes, tem vasinho, tio, avô, enfim, algum parentesco anterior, se você não tem nada, nem varizes nem vasinho, você é uma fortíssima candidata de vir a ter. E eu vou ter? Não sei, depende de cada pessoa, do estilo de vida, os fatores externos dependem. Agora, você tem muita chance de ter, então você tem que prevenir aparecer. Ah, doutor, e se eu já tenho a doença e tratei, que eu tenho que prevenir? Tá aí a resposta, tem que prevenir para poder evitar você tratar e voltar de novo. Ah, doutor, mas no caso dessa paciente, por exemplo, aqui a saúde é precária, aguardando uma consulta pelo SUS. Então, só abrindo um parêntese aí, essa paciente deveria prevenir também. Ah, mas ela não tratou, tem que prevenir? Tem. Porque olha só, eu já trabalhei muito tempo no SUS e a média aqui na minha região são de 10 anos entre a primeira consulta no posto de saúde, né, até você conseguir uma cirurgia. Mas por que demora tanto? Porque tem muita gente na fila do SUS doente por causa dessa doença. Então, se você não quer virar estatística ruim, ou seja, você aumentar essa estatística de ter varizes e vasinhos e às vezes não ter condição de fazer um tratamento particular, ter que recorrer ao SUS, previna-se. Entende? Previna-se para a doença não piorar, previna para você não ter a doença, né? No caso dessa paciente, ela deve ter procurado um posto de saúde, no posto de saúde um médico, muitas vezes não é especialista, não é um vascular, ele pede uma solicitação, né, via SUS para uma consulta com o vascular pelo SUS, que é o caso dela. Então, esse tempo entre a primeira consulta com o médico e um especialista até um especialista já vão aí 5 anos. Aí esse médico especialista, ele avalia essa paciente e fala, o teu caso é cirúrgico, porque o tratamento no SUS é cirurgia, é a modalidade de tratamento que tem. E aí essa paciente, entre a avaliação do vascular e aguardar a cirurgia pelo SUS, vão mais 5 anos, é uma média, então são 10 anos. O fato é que quando ela procurou há 10 anos atrás, a primeira consulta no posto de saúde com o médico não especialista, 10 anos depois ela vai para a mesma cirurgia, ela já está até com ferida. Então eu já vi vários casos de pacientes que procuraram com varizes e quando conseguiram a cirurgia, ela já tinha ferida. E agora o fato é que quando você tem ferida, a gente não opera, não é indicação de operar. Então ela perdia o tratamento dela. O que ela poderia ter feito? Enquanto ela foi no posto de saúde, ela poderia ter feito uma parte preventiva adequada para evitar que quando chegasse a vez dela de operar, ela não tivesse o estágio piorado da doença, não tivesse avançado a doença, entendeu? E mesmo serve para as pessoas que querem fazer tratamento particular. Ah, mas agora eu não tenho dinheiro para poder fazer, vou fazer daqui a 6 meses. Mas daqui a 6 meses a doença pode estar pior e o custo ficar maior, né? O custo de investimento. Então previna agora, para poder, quando você tiver condições financeiras para poder fazer o tratamento, ele não esteja mais caro, né? Então a prevenção acaba que influencia em tudo isso. Então essa paciente ela tem que tratar, ela tem que neutralizar os fatores externos, tem que prevenir, né? E quando se trata de SUS, a prevenção é ainda mais importante, porque senão ela pode perder o tratamento dela, haja visto que no SUS não se opera paciente com ferida, por exemplo. E fora, quando o paciente tem muitas e muitas varizes, no SUS eles não vão tratar tudo de uma vez. Eles vão falar, vamos fazer a cirurgia agora, tirar um pouco, aí depois você vai fazer mais um pouco de cirurgia lá na frente, e assim que vai. Então acaba que ela vai ter que fazer umas 4, 5 cirurgias, dependendo do tanto de varizes que ela tem, se for pelo SUS. Então é muito demorado. Então prevenir para não precisar do SUS, na minha opinião, é até melhor, até porque a gente desafoga um sistema de saúde pública que é sobrecarregado. Então vamos lá. Moro em Mirassol, tenho muitos vasinhos. Mirassol aqui do Mato Grosso, né? Que tem Mirassol também em São Paulo. Tem uma audiência de São Paulo, mas essa é paciente de Mato Grosso. Moro em Mirassol, tenho muitos vasinhos, ando com autoestima tão baixa por causa disso, né? Ou seja, por causa dos vasinhos. Então aqui ela está falando de uma condição que é muito frequente. Ela é uma paciente que provavelmente sofre de vasinhos e o maior prejuízo dela não é o prejuízo sintomático. Então ela é um paciente que o estágio de evolução dela é o estágio 2, pelo menos, né? Então o estágio vai de 0 até o 6. O estágio 0 são aquelas pessoas em que o pai e a mãe têm, o avô teve, enfim, mas ela não tem nada, ou seja, ela é uma forte candidata de ter a doença.
O estágio 1 é quando a pessoa já tem vasinhos, mas não tem sintomas. O estágio 2 é quando a pessoa tem os vasinhos, pouco mais vasinhos, mas ainda não tem também nenhum tipo de sintoma. O estágio 3 é quando surgem as primeiras varizes, né, de pequenos calibres, começam a ter sintomas, são de peso, cansaço, queimação, inchaço no final do dia. O estágio 4 é quando surge o escurecimento da pele, que é dermatite ocre, né, que a gente chama, e que pode complicar com as erisipela, que são as infecções de pele. O estágio 5 é quando surgem as primeiras feridas, e o estágio 6 é quando tem as feridas maiores, que não cicatrizam mais. Então, se ela tem só prejuízo de estético, né, nesse momento, porque a autoestima está baixa, provavelmente porque a estética está prejudicada por causa dos vasinhos, então ela deve estar no estágio 2, eu suponho. E prejuízo de autoestima é uma coisa muito comum, as pessoas sentirem vergonha do próprio corpo, vergonha de expor a perna, ou no mínimo uma insegurança. Ah, doutor, mas eu não tenho vergonha de mostrar minha perna. Mas você é segura de mostrar sua perna? Ou seja, se colocar 100 pessoas, um corredor de 100 pessoas que vão ficar reparando nas suas pernas, como é que você se sentiria? Será que você se sentiria muito tranquila para poder expor suas pernas? Ou acharia que o fato das pessoas ficarem olhando, reparando nas suas varizes, seus vasinhos te incomodaria? O fato é que muita gente acha que realmente não incomoda, sabe? Que não tem incômodo, que não sente nada. Mas é porque ela não passou ainda por uma situação constrangedora a ponto de ver que aquelas varizes, aqueles vasinhos realmente causam algum tipo de problema. Tem uma situação de uma paciente que diz que ela gostava muito de frequentar um ambiente de piscina, que a família toda se reunia em volta da piscina, quando reunia principalmente final de ano, aniversário, e aí ela se colocou na frente de uma cunhada que ela não gostava, e até contei essa história em outros vídeos, e aí essa cunhada reparou nos vasinhos que ela possuía na perna. Até então ela não se queixava de nada, esses vasinhos não me incomoda nem nada. A partir do momento que ela se sentiu constrangida porque a cunhada reparou, aí ela viu que realmente morava ali um problema muito grande e passou a causar muito problema de autoestima nela, e aí ela procurou para poder fazer um tratamento e está fazendo a prevenção dessa doença. Então a autoestima realmente é algo que pode ser prejudicado, e o problema da autoestima é assim, que se a pessoa tem uma autoestima prejudicada, ela muitas vezes pode não sentir vontade de fazer outras coisas, e muitas vezes pode levar até ao princípio de uma depressão inicial, né? Então aquela pessoa que gostava de vestir um short, um vestido, colocar um biquíni, de repente ela se vê na situação em que ela não faz mais isso, então ela acaba achando que ela já não está apta a frequentar ambiente com pessoas que vão visualizar a perna dela. E eu até comentei isso em outro vídeo também a respeito da insegurança, né, a respeito do que pode levar à vergonha, a pessoa ter vergonha das suas pernas. Então, autoestima reduzida simplesmente é um start para mostrar que tem vergonha da perna, que isso realmente está impactando e prejudicando a vida da pessoa. Então, para aquelas pessoas que têm varizes e vasinhos e sofrem com baixa autoestima, não espere isso repercutir no seu humor, no seu relacionamento com as pessoas, relacionamento com o seu esposo, com os seus filhos, no seu trabalho. Procure o quanto antes fazer um bom tratamento, uma boa avaliação, e depois fazer uma boa prevenção para a doença não voltar, tá bom? Então vamos continuar aqui. Deixa eu ver. Isso aqui eu já comentei. Os vasinhos voltam depois de um tempo que fizemos o procedimento de secá-los, ou seja, está perguntando se os vasinhos podem voltar. Eu acredito que melhor do que eu falar são os relatos, né, de pacientes que mandaram ali a história deles, mostrando que realmente pode voltar, e não só voltar, pode retornar ainda pior do que era antes do tratamento. Então a resposta é sim, eles podem voltar, e voltar ainda pior se você não prevenir. Então a melhor associação é tratar o que está doente e prevenir. E se eu não tiver? Previne para não aparecer. Então essa é a melhor dica que eu realmente posso dar. Vamos seguir aqui adiante. Essa pessoa, na verdade, né, minha paciente é uma pessoa que acompanha minhas redes sociais.
eu fiz um stories a respeito de perguntas aleatórias, e ela perguntou assim: ô doutor, tudo bem? Eu tenho um problema muito sério nas pernas, sinto muitas dores e sou diabético, e tomo remédio, o nível de açúcar no sangue, né? Tá dizendo que tem diabetes, tem varizes e vasinhos e tem diabetes. O que ela poderia fazer para poder se resolver nessa situação? E assim, a doença de, como eu disse, doença de varizes e vasinhos, ela é uma doença progressiva. Então, pessoas de mais idade normalmente pode ter associado ali outras comorbidades, como pressão alta, diabetes, colesterol, enfim, às vezes alguma doença cardíaca, pulmonar. E o que eu digo hoje em dia é que existem vários tipos de modalidades em que esses perfis mais graves de pacientes, não graves pela doença de varizes, mais graves porque possuem outras doenças associadas. Então, existem modalidades próprias para esses pacientes. Então, tem casos de pessoas em que não podem operar varizes porque tem problema no coração, por exemplo, ou porque tem uma idade muito avançada, ou como no caso dessa pessoa, tem uma diabetes que é difícil controlar. Então, o risco da cirurgia é maior que o próprio benefício dela. Então, nesses casos, não se indica cirurgia. O que se faz, na verdade, é uma tentativa inicial, é controle das doenças, de controle da pressão alta, diabetes, do cigarro, para depois ver a possibilidade de fazer algum tipo de tratamento, né, principalmente a parte cirúrgica. Mas existem outras modalidades que podem ser feitas, como o tratamento através de aplicações, que é a escleroterapia, que se dá para fazer com muita tranquilidade em pacientes de idades mais avançadas, pacientes que têm diabetes, pacientes que têm pressão alta, né? Mas independente, isso falando agora da parte de comorbidades, né? Sempre é bom controlar a pressão alta, diabetes e colesterol, porque elas podem prejudicar não só a parte circulatória em si, mas vários outros tipos de doença, né, que podem estar associados quando se tem um descontrole dessas comorbidades. Então, essa paciente ela fez uma outra pergunta, uma outra pessoa. Boa noite, no caso ela falou, mandou era à noite, né? É mito ou verdade usar salto da varizes? Então, é uma outra pergunta muito frequente, a pessoa achar que usar salto e aí eu posso estender para calça apertada, enfim, isso é short apertado, se isso pode levar à formação de varizes e vasinhos. O que eu posso dizer é baseado em evidência científica, ainda não tem nada comprovado por A mais B que se você usar salto, você vai ter varizes e vasinhos. É muito mais provável que você tenha um problema de coluna a longo prazo, né? Porque quando você utiliza salto, você acaba alterando o centro de gravidade e, lógico, depende do tamanho do salto também. Se for aquele saltinho pequenininho, às vezes não vai te incomodar não. Mas se fosse um salto muito grande, que você utiliza todo santo dia, e isso um ortopedista poderia falar até com mais autoridade, mas o fato é que isso pode prejudicar mais a sua coluna do que propriamente varizes e vasinhos. Agora, se você usa salto muito alto e fica muito tempo em pé, o fato de você ficar em pé, sim, aí pode prejudicar indiretamente para a formação de varizes e vasinhos. Então, usar salto, calça apertada, short apertado, não tem nada comprovado que isso possa levar à formação de varizes e vasinhos, tá? O que realmente pode prejudicar varizes e vasinhos são os fatores que nós comentamos, são os fatores externos, que devem ser sempre neutralizados para poder prevenir que a doença piore tanto a cada mês a estética e também os sintomas causados pelas varizes e vasinhos. Então vamos dar sequência aqui. Eu sinto muita dor em uma das pernas, tenho poucas varizes nessa perna. Será que devido a essas varizes que dói tanto? Essa é uma pergunta primordial, porque muitas pessoas, principalmente pessoas aí a partir da quarta década de vida, quinta, sexta década de vida, elas já têm aquelas varizes quando não prevenidas, varizes muito grandes, bem assaltadas, né? E elas chegam questionando, olha, eu sinto muita dor na perna. E dor na perna, ela pode ser muito variada, ela pode ter várias causas que levam a dor na perna. Muitas vezes a presença de varizes e vasinhos ali são apenas uma das causas. Mas pode ter também as causas ósseos musculares, que são, por exemplo, artrose, problema de menisco, ligamento, entende? Às vezes uma osteopenia, uma osteoporose associada,
Tem as lombocetalgias, que é problema de nervo ciático, às vezes uma discopatia de coluna, né, que são os populares bicos de papagaio, podem levar a compressão radicular, que é de raiz nervosa e causa dor. Mas aí então tem vários motivos que podem levar à dor na perna. As varizes são apenas uma das causas. Então, qual é a principal orientação nesse caso? Se você tem veia saltada, você tem uma doença, ponto. Você está vendo a varize ali, é uma doença. Tem que tratar aquela causa. E também investigar se existem outras causas, que são as causas associadas ou os diagnósticos diferenciais. E uma vez que você faz isso, aí sim você vai estar tratando como um todo. Não adianta você chegar e tratar só as varizes e deixar problema de coluna, porque aí você vai diminuir o desconforto, mas não vai sumir. E da mesma forma, não adianta tratar só a coluna e deixar as varizes, que é muito comum. Mas então tem problema de coluna, vou tratar a primeira coluna e depois tratar as varizes. Só que o fato é que enquanto você está tratando ali a sua coluna e esperar tratar as varizes, a doença das varizes vão piorar. E aí os sintomas vão piorar, a doença vai agravar, enfim, vira uma bola de neve. O ideal é você diagnosticar e se cercar de todas as possíveis causas, se cercar de todos os possíveis tratamentos e aí você abordar a doença como um todo, né? Todos os tipos de doenças serem tratadas e agir em cima delas, que aí sim você vai conseguir ter maior possibilidade de se livrar das causas das dores. Vamos ver outra pergunta aqui. Doutor, aqui pergunta de custos, né? Quanto é que custa uma aplicação? Quanto é que custa um laser? Olha, essas perguntas assim que são direcionadas mais para valores mesmo, eu costumo dizer que tem aí nas redes sociais, tem o telefone da minha equipe, do meu consultório, e a pessoa pode, para quem achar que deve, procurar informações ali para poder procurar um tratamento. Nosso principal objetivo aqui é a gente entregar conteúdo e informação gratuita de conscientização sobre a doença. Então, para aquelas pessoas que se interessarem, procure ali no Facebook, colocam no Google lá Dr. Emanuel Figueiredo, vocês vão achar muita informação, vão achar um telefone da minha equipe, seja de onde for, do centro-sul ou do norte do estado, vai ter uma equipe minha lá que pode ajudar nesse sentido, tá? Mas só pegando aqui a questão de custo, muitas pessoas, por trás dessa pergunta, por exemplo, está dizendo o seguinte: olha, eu quero me tratar, mas depende do custo. Se o custo for muito alto, eu não vou me tratar. Essa que é a principal, é o que está por trás dessa pergunta aí. E o fator custo, e quando eu digo custo, é o custo de investimento, né? Existe o custo de investimento e o custo de oportunidade. O custo de oportunidade, já falei, mas vou relembrar, é quando a pessoa deixa de tratar a doença no melhor momento dela, ou seja, numa fase mais inicial, quando o custo é menor, quando a doença impacta a vida da pessoa de uma forma menor, ou seja, ela não está tão grave, a pessoa deixa de cuidar a doença nessa hora, porque ela acha que o custo do investimento, ou seja, o tanto que ela vai tirar do bolso de dinheiro para poder tratar, é muito caro. Só que o custo de oportunidade, ele é muito mais importante que o custo de investimento. Ainda mais quando se trata-se de varizes e vazios, né? Porque a doença ela é evolutiva e se você acredita que hoje ela está cara, né, o custo de investimento para você tratar, acredite, daqui a 6 meses o custo de investimento vai ser ainda maior. Então você vai ter deixado passar uma oportunidade, vai pagar um custo por isso. Né? Qual é o custo de oportunidade? De ter que tratar uma doença mais grave, que vai precisar de maior tempo de recuperação, de uma doença que vai te prejudicar mais a sua vida, entende? Então, o melhor momento para tratar foram há 5 anos atrás. O segundo melhor momento para tratar a doença é agora. Depois ela vai ficar cada vez mais grave, cada vez mais cara, até chegar uma hora em que você não vai poder ter a alternativa de dizer para deixar para depois, porque ela vai te cobrar um preço tão alto, em que você vai se ver afastado da sociedade, do trabalho, o convívio do dia a dia dentro de casa vai estar ruim, entende? Então você acaba vendo a situação, agora não tem mais jeito, tem que tratar mesmo que o custo de investimento tenha ficado mais alto. Então não precisa pagar esse preço, né? Para que você precisa esperar a doença ficar mais grave, com um custo, né, de investimento maior? Se você pode fazer isso agora, com um custo menor, com a doença menos grave, que aí você pode ter recuperação menor, investindo menos, né?
O tratamento de escleroterapia resolve o problema de veias? Acho que aqui no caso ela queria colocar safena, né? Colocou veia satanás. Veia satanás, até hoje eu não conheço não. Mas deve ser veia safena. Ela está perguntando aqui se o tratamento por aplicação, que é chamado modalidade escleroterápica, resolve o problema de veia safena. E a resposta é sim, resolve sim. O tratamento escleroterápico, que é conhecido como aplicação, é que as pessoas conhecem mais as aplicações para vasinhos, né? Os vasinhos próximos à pele, porém ele também pode tratar veias tronculares, que são as varizes de grandes calibres, e também as ditas varizes tributárias de veia safena, ou seja, que são ligadas à veia safena, e a veia safena é uma veia mais grossa um pouquinho, que faz parte do sistema venoso superficial, onde estão os vasinhos, né? Mas ele é uma veia mais grossa, mais profunda um pouco, mais interna. E geralmente quando a pessoa tem vasinho na perna, pode ser que essa veia também esteja doente. E ela está perguntando se essa veia doente, essa safena, pode tratar por aplicação. Sim, pode, desde que você faça com um profissional que tenha muita experiência, porque o tratamento escleroterápico ele tem muitas complicações, pode estar envolvida, desde trombose, embolia pulmonar, e também a mais comum é a hipercromia da pele, né, que são as manchas na pele. Porém, graças a Deus, ela é uma doença que, apesar de ser muito prevalente, que acontece até em 67% dos casos dos pacientes que tratam com espuma, ela desaparece sozinha, a mancha some em 95% dos casos sozinha se não fizer nada. Mas hoje em dia existem terapias para poder prevenir o surgimento, para poder fazer um tratamento pós-surgir mancha, desde loções até tratamento a laser para poder fazer a retirada da mancha hipercrômica se surgir, e além dos cuidados do dia a dia, que a parte preventiva, e bate numa tecla de prevenção que deve ser feita com o profissional que faz tratamento com espuma. Eu faço espuma no meu consultório e os resultados têm sido muito bons, né, em função de todo o conjunto da obra. Então dá para tratar sim, tá? Dá para tratar com sucesso tratamento de safena com espuma. Que a espuma é um tipo de medicação esclerosante, né, que é a própria para varizes grandes, safena grande, e quando a gente trata vasinhos, aí a medicação é diferente, é o tipo de medicação mais, vamos dizer, entre aspas, fraquinhas, né? Mas ela é indicada porque aquele vaso é menor, tá? Então, quanto maior o vaso, a medicação que usa para poder tratar tem que ser uma medicação mais potente, vamos dizer assim. Tenho vasinhos e varizes, posso tratar os dois? Na verdade, a pergunta não é posso, é devo. Você deve tratar os dois, porque a doença venosa crônica, tem gente que acredita que é só varizes, tem outros que acham que é só vasinhos. Na verdade, a doença venosa crônica, ela pode prejudicar tanto vasos de grande calibre, como a veia safena que a gente comentou agora, né, que são as veias tronculares, formando as varizes de grande calibre, né, aquelas varizes de grossura de dedo, vamos dizer assim, bem grossas, que você já deve ter visto por aí, e também vasinhos, né, que são as telangiectasias, né, ou as varicoses, que ficam ali pertinho da pele. Então, se você viu vasinho na perna, você tem doença venosa crônica. Ah, eu só tenho varizes, tem doença venosa crônica. Tem os dois? Tem doença venosa crônica. Ela pode atingir todo tipo de veia. Então, a resposta é, você deve tratar os dois, deve neutralizar os fatores de risco e fazer a parte preventiva para a doença não voltar depois de você ter feito o tratamento. Depois da gravidez, minhas pernas viraram uma coisa feia, de varizes e vasinhos. É possível tratar e ficar como antes? Então aqui tem duas perguntas importantes. Primeiro, lembra que a gente comentou que um dos fatores externos é gravidez? Então se a pessoa ficou gestante, o ideal era antes dela ficar gestante ela fazer o tratamento. Essa é a recomendação, porque durante o tratamento não é recomendável, durante a gravidez não é recomendável se fazer tratamento de varizes e vasinhos. O que se indica é, primeiro ganha o bebê, espera ali os 30 dias de puerpério, depois volta no consultório para poder fazer o tratamento. Mas, doutor, eu engravidei, eu não queria engravidar e tenho vazios na perna, o que eu devo fazer? Deve prevenir, para a perna não ficar tão feia assim, né? Já que você não pode tratar, então previna-se, né? Eu vou fazer um método de prevenção para poder, até você ganhar o bebê, resolver a gestação, você depois voltar a tratar
uma doença que não avançou tanto, que não ficou tão grave assim. E a gravidez é um fator de risco, o hormônio da gravidez, como o hormônio da menstruação. E é possível tratar? É possível tratar sim. Vai ficar como antes? Aí depende da resposta do organismo de cada pessoa. Nenhum profissional pode falar, olha, vai ficar igual era antes, 100%, te garanto isso, te prometo. Não, depende de cada pessoa, depende da experiência do profissional, depende de qual tipo de tratamento vai ser feito, depende dos cuidados, né, que o paciente vai ter, porque tem a parcela de contribuição dele e responsabilidade do paciente também. Depende se o paciente vai fazer uma prevenção adequada. Então, voltar como antes tem uma série de fatores. É possível? É possível. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível. Entende? Desde que se tenha um comprometimento muito grande para poder alcançar esse objetivo. Sentir pernas pesadas e queimação pode ser varizes? Então, esse é um clássico dos sintomas da doença venosa crônica. Sensação de peso, queimação, inchaço, que é o edema. Nos homens, perda de pelo. A doença pode dar em homem também, né? Menos, mas pode. Então, perda de pelo, como eu já disse, cãibra de repetição. Né? Então, um termo que as pessoas falam muito é o febre na perna. Doutor, sinto parece uma febre na minha perna. É exatamente isso. A doença, esses sintomas, então, pode estar relacionado à doença venosa crônica. Como eu disse, pode. Indica muito. Mas o diagnóstico tem que ser feito através de uma avaliação, que geralmente se faz no consultório, com métodos de imagem associado com o Doppler vascular, né? Então tem que levar em consideração vários fatores, aspectos clínicos, exames adicionais, né? Enfim, e aí todo o contexto você consegue fechar aquele diagnóstico bem feito e aí fazer um tratamento, tá? Mas então pode ser sim sintomas associados. As varizes podem causar danos graves à saúde, pois eu tenho uma grande na perna, você tem uma varize grande na perna e sente várias outras. Então, como eu disse lá atrás, a doença ela é evolutiva, ela pode causar danos muito sérios e muito graves à saúde. Depressão, ferida na perna. Eu tive casos de pessoas em que tinham ferida 30 anos, então foram 30 anos de afastamento social, depressão, dor, infecção. Então, imagina, você estando nesse contexto, você consegue trabalhar? Não, não consegue trabalhar. Você vai ter paciência? Não vai. Como é que vai ficar o seu relacionamento dentro de casa com seu marido, com seus filhos? Vai ser bom? Muito dificilmente. Então, pode causar, sim, grandes danos à saúde. Fora que existem casos de pessoas que têm lesão na perna, ferida, e evoluem com infecção. E já teve relatos de pessoas, eu já vi acontecendo pessoas perderem a perna por causa de infecção de uma ferida que foi causada por varizes e vasinhos. Então, por isso é importante sempre, quanto antes, se tratar e prevenir. Por que elas aparecem? Eu tinha muito pouco, mas apareceram muito agora. Porque a doença ela tem os fatores externos, porque você não fez uma boa prevenção. Entende? Você tem os fatores externos, você não neutralizou esses fatores, a doença piorou, ponto. Entende? Então, por isso, bater na tecla da importância da prevenção para poder evitar a formação de varizes e vasinhos. Vamos agora para a nossa última pergunta. As varizes voltam com o tempo, mesmo tendo feito escleroterapia com espuma densa? Mais uma vez dizendo que sim, independente da modalidade que você fizer, ela pode voltar e vai voltar. Principalmente se você tiver entre os 72% dos casos em que a causa é genética. Então, genética a gente não consegue sumir com a genética. A gente tem que saber neutralizar a doença, os fatores externos e fazer uma boa prevenção para a doença não voltar novamente. Então, pessoal, vamos encerrando por aqui. Esse foi o primeiro Doutor Responde, então você já sabe, toda segunda-feira nós selecionamos aqui as perguntas e respondemos e validamos com comentários, com orientações, dicas para você poder aprender, né, com outras pessoas e assim trocar informações de uma forma positiva para você poder tirar a informação importante da história de uma pessoa, de uma pergunta, de um comentário e aí trazer para o seu dia a dia as orientações. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo Doutor Responde.